Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu da Semana, aqui no nosso canal do YouTube Céu do Momento Astrologia no seu dia a dia. Esse é um daqueles episódios imprescindíveis para todos nós, porque temos uma nova lunação se apresentando para todos, ou seja, um novo ciclo lunar. E por que esse episódio se faz de tanta importância? Porque todos os conteúdos aqui divididos, todos os aspectos aqui apresentados reverberarão pelo próximo mês que está por vir, até o próximo ciclo lunar se apresentar a todos nós. Então, todos os conteúdos marcantes aqui nesse episódio vão ter a sua energia em destaque de fundo de tela com os demais acontecimentos astrológicos que se apresentam. O episódio de Lua Nova vai destacar as energias mais marcantes para o período e aqui eu quero dividir com vocês influências provocativas, desarmônicas, mas também aquelas benéficas que nos auxiliarão a lidar também com as tensões desse mês que está por vir, tá bem? Nós vamos decorrer dos dias 1 de novembro ao dia 7 de novembro de 2021. E tem muita energia interessante. Nós temos, além do ingresso então da Lua em sua nova fase, nós temos Vênus, planeta do amor e dos relacionamentos, ingressando em um signo que fala de compromisso, seriedade, responsabilidade e aspectos desarmônicos com Saturno, com Urano, um que fala do tradicional, do tempo, daquilo que é mais arcaico e o outro que nos fala sobre inovação, mudança, um novo paradigma. Aspectos tanto harmônicos quanto desarmônicos com Mercúrio, planeta da comunicação, tem bastante influência aqui que eu tenho certeza que vai somar muito a nossa compreensão, tá bem? Vocês já sabem que os nossos episódios semanais servem de complementação aos conteúdos disponibilizados no nosso Spotify. Céu do Momento ele fica disponível no Spotify, também na Apple, na Google e também no Deezer. Eu não sou muito fã do Deezer porque eles não atualizam diariamente. E aí nós precisamos, dentro de um podcast diário, de uma plataforma que atualize constantemente e os melhores são Spotify, Apple e Google, tá bem? Até o dia 14 de novembro nós vamos comemorar, eu desejo, eu espero, 9.000 seguidores lá no nosso canal do Spotify. Então eu peço a ajuda de vocês compartilhando, divulgando, me ajudando a manter essa chama acesa. Vamos entender melhor as influências da semana? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, seguinte, Lua Nova no signo de Escorpião. Nós já sabemos que é um período onde nós vamos olhar muito mais para as nossas profundezas. É um período que se destaca os conteúdos orientais, conteúdos ligados a Escorpião e também a Plutão. É um período que se destaca para estudos, principalmente do campo psicológico, terapêutico, os conteúdos orientais, como eu mencionei. Nós vamos ter as tecnologias, tudo que está ligado com computação, computadores, eletrônicos mais avançados. Nós vamos ter a relação de Plutão, assuntos quanto física, assuntos que falam de profundezas, de conteúdos submersos, ligado a Escorpião e Plutão, quanto investigação de crimes, análise. Nós temos esses conteúdos despertos para todos nós, mas tem um ponto que aqui é o mais marcante para mim do signo de Escorpião, que é o ocultismo. Nós temos um período muito interessante para o olhar, para o desenvolvimento daquilo que nos é oculto. Quando eu falo do ocultismo, não estou falando só do oculto de nossas emoções e sentimentos, esse inconsciente coletivo e inconsciente particular que nós temos. Aqui eu estou dizendo do contato com algo que transcende, do contato com algo que está mais ligado com outros mundos que não só com a nossa Terra aqui ou com seres que aqui habitam. Então é interessante buscarmos estudar filosofias que nos conectam com esse ocultismo ou então tentarmos entender um pouco mais, alargar o nosso ponto de vista. Nós temos algumas religiões como o próprio Espiritismo, que desenvolve muito esse ocultismo. Olha, o Espiritismo tem uma referência muito forte com Escorpião e com Plutão. É a vida pós-morte. E nós vamos ver essa natureza muito bem conectada a Escorpião. Existem outras religiões, quanto Umbanda, Candomblé, que trabalham também esse olhar um pouco mais transcendental. Entendam que não existe somente o caminho religioso para entrar em contato com o ocultismo, muito pelo contrário. Nós temos grandes autores, como por exemplo Blavatsky, que traz esse olhar teosófico, um primeiro contato também com conteúdos ocultistas, que também nos cabe, que pode ser extremamente interessante, tá bom? Aqui o que eu peço é que nós tenhamos uma orientação melhor, um entendimento melhor sobre esses conteúdos, porque seria um melhor período para isso.
Ah, Gui, mas eu venho de uma religião X, Y. Ok, se não cabe essa ideia, esse conhecimento, se eu ainda não estou preparado para acessar essas informações, não tem problema algum. O que sempre me preocupa são valores, dogmas ou crenças que limitam a expansão do meu conhecimento. Sobre isso nós temos que questionar. Se os valores, crenças e dogmas que estamos nutrindo em nossas vidas nos propõem a possibilidade, a oportunidade de olharmos para fora, de aprendermos outros assuntos ou pelo menos conhecermos outros conteúdos, legal. Se esses dogmas nos limitam, nos bloqueiam e nos impedem de nos elevarmos, de expandirmos a nossa consciência, eu peço um pouco de atenção, que vocês reflitam sobre os caminhos que vêm buscando, porque essa relação da verdade absoluta, da verdade única, da verdade limitante, ainda mais em Escorpião, nós vamos perceber que não é bem assim que funciona. Existe um ponto que está muito mais profundo, submerso, que uma vez que nós entramos em contato, nós podemos colher grandes riquezas, não só a nível emocional, sentimental, de novo, mas também a um nível mais filosófico, teórico de nossas crenças, tá bem? É um período que nós podemos perceber movimentos radicais, extremistas e grandes crises. A energia de Escorpião lida com isso, lida com essas mortes simbólicas, com esses fechares e essas aberturas de ciclos, que possamos olhar para esses conteúdos também. Agora, meus amores, essa alunação se apresenta na casa 7, na casa dos relacionamentos, principalmente aqui quanto sociedades, relacionamentos conjugais, e a um nível mundial na casa do estrangeiro, na casa das relações internacionais, a maneira como nós nos relacionamos com outros países, com outras pessoas, tá bom? Estrangeiro a gente vai ver primordialmente ali na casa 9. Essa alunação forma um mau aspecto com Saturno, que está no meio do céu, e com Urano no ascendente. O que isso me propõe? Qual é a ideia que me surge? Principalmente essa alunação mal com Saturno, nós sendo mal vistos no exterior. Principalmente com uma figura hierárquica, de autoridade. Aqui nós podemos colocar o papel da nossa presidência. Então a presidência pode acabar tendo um olhar já mal visto para o próximo mês, tá bem? Nós já estamos vendo grandes movimentos contrários à presidência no exterior, justamente na viagem que foi feita, mas nós podemos ver isso ainda mais profundo. Ah, o Guilherme é a favor disso ou contrário daquilo. Não, muito pelo contrário. Quando eu faço essa observação astrológica, eu me coloco quanto a maior possibilidade possível de isenção. Isenção total não existe, tá? Eu sempre ponho aqui a importância de entendermos que todas as vezes quando nós comentamos algo, colocamos um ponto de vista, vem valores internos e particulares. Mas quanto astrólogo, e isso é algo que eu ensino aos meus alunos, deve existir o máximo de isenção possível para nós interpretarmos o que se apresenta na carta natal. Ponto. Nada mais e nada menos. Então aqui nós observamos um movimento que pode afetar mais a figura da presidência. Nós podemos até ver nossa figura presidencial sofrendo alguns impactos de vitalidade, de saúde, porque é Saturno no meio do céu, na casa dessas figuras maiores. E movimentos sociais contra também esse papel presidencial, porque Urano, que está na casa 1, na casa do povo, formando uma quadratura com esse Saturno no meio do céu. Além disso, questões de provocação capitalista, de provocação no campo de consumo, de provocação nas áreas democráticas também podem ser vistas, tá? Essa quadratura de Urano e Saturno já representa isso, mas principalmente com esse Saturno aqui presente para o meio do céu. Meus amores, quando nós falamos de Saturno no signo de Aquário e nós olhamos para São Paulo, aqui eu só posso trazer para vocês o olhar de São Paulo, Saturno transita na casa 1 de São Paulo, o que pode mostrar o aumento do número de moradores de rua nessa cidade, tá bem? Poderíamos olhar nas outras cidades, mas me falta o conhecimento e o contato dos demais mapas. Esses mapas precisam ser muito bem calculados para poder fazer qualquer tipo de interpretação. Mas Saturno transitando na casa 1 de São Paulo pode reforçar consideravelmente também do Brasil, que tem ascendente em Aquário, pode aumentar o número de moradores de rua aqui em São Paulo e também no nosso país de uma forma em geral, tá bem? Esse Urano
e esse Saturno estão mal aspectados com a nossa alunação, com o nosso Sol e Lua, o que pode falar de um período de maior tristeza, melancolia, isolamento e aborrecimento, agora trazendo para um nível mais micro, mais pessoal. Existe o desejo de mudança Urano, existe o desejo de inovação Urano, mas com impedimentos Saturno. É interessante porque quando eu olho para uma visão global, Urano na casa 1 pode falar, principalmente de nós, brasileiros, extremamente inovadores, criativos, inventivos, tendo ideias, proporcionando novas ideias, mas com mau aspecto de Saturno, um impedimento dessas ideias vindo à tona, um impedimento dessa intuição, desses insights criativos, inovadores e científicos. Ainda podemos ver indivíduos se opondo à ciência, Urano mal Saturno, se opondo às inovações, se opondo às atualizações, se opondo às pesquisas. Que estejamos atentos, que nós já vivemos um período de trevas, que nós já vivemos um período de negacionismo, de negar o que a ciência se propunha, e olha o que a história nos ensinou. Aqui nos cabe olhar para a história, o que a história vem nos ensinando. E quando nós temos esse aspecto desarmônico de Urano-Saturno, eu proponho que tenhamos um olhar mais aberto e mais atento às inovações e às pesquisas científicas que aqui são propostas e que atualmente se mostram para todos nós, tá bem? Nós podemos ver esses aborrecimentos e essas limitações de Saturno muito forte para todos nós, esse impedimento trazendo um senso maior de melancolia ou então de maior frustração, tá bem? E é interessante aqui um ponto, nós temos ainda as energias de Marte bem fortes para todos, tá? Então Marte está formando no finalzinho uma conjunção ainda com o Sol, com a Lua e com Mercúrio. Atenção com acidentes no trânsito, atenção com deslocar-se em alta velocidade ou possíveis brigas e conflitos nos trânsitos. Cuidado com ferimentos nos braços, não é período para entrar em conflito ou tensões com os irmãos também, Mercúrio e Marte. Com esses planetas formando mau aspecto com Marte, se pede uma atenção com fogo, ainda se pede uma atenção de perigo com fogo, tá bem? Perigo de acidentes, fraturas, queimadas, cortando alguma parte do corpo, se ferindo de alguma forma. Nossa atenção total para esses pontos, tá bem? Mercúrio, planeta da comunicação e do diálogo, está formando um aspecto harmônico tanto com Vênus quanto com Júpiter, que favorece, facilita, atenua os demais aspectos desarmônicos. Mercúrio mal Marte, Mercúrio mal Plutão. O que isso tudo representa? Primeiro, grande movimento no comércio. Tá? O que acontece é que com Saturno no meio do céu, o planeta mais marcante do nosso mapa e em elevação é Saturno, de lua nova. Então nós podemos ver um período de até maior pobreza, aumento da miséria, aumento das questões de falta de dinheiro nesse momento. E aí nós podemos observar o comércio querendo esquentar, querendo agitar, mas os gastos excessivos dificultando, os gastos principalmente com coisas básicas, com coisas triviais, como nós já estamos vendo, tá bom? Os aumentos dos preços em coisas triviais aí presente para todos nós, tá bem? Mas Mercúrio, Vênus e Mercúrio, Júpiter pode favorecer o aumento, a expansão dos comércios, das viagens, potencializando as viagens, principalmente para o exterior nesse período, tá ok? Meus amores, nós temos Vênus formando um aspecto extremamente harmônico com Marte, aumentando o borogodó, aumentando os encontros amorosos, aumentando os encontros românticos. Não temos mais aquele aspecto de Vênus-Netuno que trazia as fantasias, as ilusões, as confusões no campo amoroso. Isso é muito legal. Então nós estamos com borogodó extra querendo viver dessa energia mais erótica, querendo viver a nossa energia libidinal e tendo essas portas abertas para isso também, tá certo? Por fim, um aspecto só que me chama muito a atenção ainda é Marte mal com Saturno, que potencializa, intensifica essa energia ligada com queimadas, ligadas com fogo. Esse Marte, ele está valendo já de casa 7, não mais de casa 6 no nosso mapa de lua nova, tá? Ele já tem influência inteira para casa 7. Se fosse na 6, me preocuparia um pouco mais com florestas, natureza. Estando na 7, eu reforço, Marte na 7, Saturno no meio do céu, nós podemos ver algumas tensões, embates, brigas, conflitos ligados a figuras de autoridade ainda. Quando não no macro com a figura presidencial, no micro, estejamos atentos com tensões com figuras de autoridade. Se pudermos observar os nossos rompantes de
provocação ou de busca de grito de independência com figuras chefes, chefias dentro dos nossos trabalhos, nossos empregos, estejam atentos. Aqui pode ter uma certa rebeldia querendo vir à tona, essa rebeldia podendo nos prejudicar. Eu sou super a favor das mudanças, sou um bom aquariano, das mudanças, um bom uraniano, eu não tenho Urano forte no mapa, das mudanças e das revoluções de Urano, mas elas devem ser planejadas, elas devem ser bem preparadas, porque senão vira mudança pela mudança e depois eu entro em mais um ciclo de frustração tendo que buscar uma nova mudança porque não estou satisfeito, tá bem? Agora deixa eu falar uma coisa importante, Júpiter no meio do céu. A gente tem Saturno como primeiro planeta em destaque no meio do céu, logo depois a gente tem Júpiter bem aspectado, com aspectos harmônicos. Então isso aqui atenua e vai aliviar as tensões até mesmo com o nosso presidente. Isso é bom. Isso aqui vai aliviar a nossa imagem do nosso país projetada para fora, tá bem? As relações internacionais, as relações com outros países vão receber um certo alívio com essa energia de Júpiter ali no meio do céu, ainda mais Mercúrio bem com Júpiter, que favorece os contratos, os combinados e os diálogos. O ponto de escape, a válvula de alívio para esse mês ainda são nas comunicações, ainda são nos diálogos que travamos com as outras pessoas, que criamos com aqueles que nos cercam, tá? Então Júpiter, olha o que a gente pode ver, uma qualidade mais fechada e limitada para a nossa figura presidencial, Saturno no meio do céu, mas recebendo um certo alívio, uma proteção, uma benesse logo em seguida com Júpiter ali presente, tá? Primeiro país, o planeta em destaque, Saturno, logo depois a gente tem esse benefício, essa proteção jupiteriana ao nosso favor, tá bem? Meus amores, eu quero fechar esse episódio. Antes de fechar o episódio, Vênus ingressando em Capricórnio. Os amores recebendo uma nova roupagem, a maneira como nos relacionamos com os outros, a maneira como cultivamos o nosso valor e também o valor com os nossos bens materiais, recebendo uma roupagem capricorniana, o que vai falar de seriedade, compromisso, responsabilidade. Aqui os amores são vividos de forma cautelosa. Aqui a primeira questão que surge dentro de um relacionamento é: para onde isso vai nos levar? De que forma essa relação me é produtiva? Qual o nome dessa relação? Olha que interessante. Relações vividas dentro de uma energia capricorniana fala de uma relação que pode ser mais estável, durar por muito mais tempo, perdurando por muito mais tempo de uma maneira mais tranquila, natural, mais calma, nada de muitos rompantes. Capricórnio não é um signo de rompantes, Capricórnio é um signo de estabilidade e tradicionalismo. Podemos ver ainda mais fortes casais trocando alianças, firmando seus compromissos, principalmente de noivado ou casamento nesse período, tá bem? É um período de economia, é um período de poupar, Vênus em Capricórnio, reduzirmos os gastos e principalmente damos valor àquilo que nos é produtivo, àquilo que nos é funcional e dentro de um olhar realista. O valor que eu dou ao meu trabalho, ao dinheiro, aos meus bens materiais tem um olhar muito mais pragmático e realista. Por isso que nós vamos analisar a produtividade e a funcionalidade por detrás das coisas, tá bem? Período harmônico para quem tem muitos signos de terra no mapa, Touro, Virgem e Capricórnio. Ou para quem tem 2 signos próximos de Capricórnio, signos femininos, Escorpião e Peixes marcante no mapa. Nós vamos ter um período mais harmônico, onde estamos mais sociáveis, aberto aos amores, atraindo mais dinheiro e recebendo presentes. Olha que legal. Agora, período desarmônico para quem tem Vênus nos signos cardinais ou planetas nos signos cardinais, que seriam Áries, Câncer e Libra, nesses 3 signos, Áries, Câncer e Libra. Tem muitos planetas nesses signos, se preparam porque Vênus vai formar aspecto desarmônico com esses planetas, mexendo com a nossa autoestima, com os nossos valores internos, com os nossos relacionamentos e pedindo um olhar de maior amor próprio, cultivando um olhar de atenção para conosco e para com os nossos bens materiais também, tá bom? Aqui, mais do que nunca, momento de cultivar os nossos bens materiais, cultivar beleza, trazendo harmonia para as nossas vidas, cuidando não só da nossa aparência externa, mas também dos nossos valores internos. Tem algum curso de autoestima? Tem algum livro? Tem algum filme? Esse é o melhor momento para desenvolvermos essa natureza, a esses signos cardinais, tá bem? Meus amores, eu quero finalizar esse episódio com uma frase que me chamou muita atenção, tá? De um autor desconhecido, mas olha que incrível. Toda pessoa é a certa. Toda pessoa é a certa. A diferença é que algumas vieram te amar.
outras vieram para te ensinar a te amar. Olha que lindo! Então todas as pessoas são pessoas certas, estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Uma delas nos amam, algumas delas vão trazer esse conteúdo de amor. Outras nos ensinam a buscar e a desenvolver e a estimular esse amor que habita dentro de todos nós. Tá bem? Sempre é um aprendizado, sempre é um livro ou uma matéria ou um conteúdo a ser decorrido e desenvolvido também. Então é isso, meus amores. Querem marcar tua leitura de mapa astrológico, tua leitura de previsão anual? Me manda mensagem para @guichutes. Eu ainda tenho alguns poucos horários disponíveis até o final do ano. Lembrando que a partir do dia 15 de dezembro eu entro de férias, aí é um mês que eu não atendo, tá bem? Eu tenho horários disponíveis só para daqui 2 semanas, mas me manda mensagem lá no Instagram para ter mais informações sobre o nosso atendimento de leitura de mapa natal, tá bem? Me ajudem a compartilhar, divulguem esses episódios, levem adiante. Se você estiver assistindo esse episódio na televisão, tira uma foto da TV, do monitor e me marca, por favor, lá nos stories. Eu fico sempre muito contente em ver vocês. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijão.